ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Nessa tradução está assim. Então, se o povo que pertence a Deus, o povo que diz que é igreja, o povo que diz que é evangélico, o povo que diz ser cristão, se humilhar, deixar a prática do pecado e depois buscar a Deus, então o Senhor faz essas promessas de bênção. Ele vai ouvir lá do céu, Ele vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Louvado seja Deus. Para Deus nos ouvir, para Deus nos perdoar, para Deus abençoar a nossa vida, para receber esta promessa tríplice, esta bênção tríplice, nós temos que buscar a Deus depois de se humilhar, abandonar o pecado e o buscar. Veja a etapa. Você não pode mudar a sequência. Primeiro é se humilhar, você assumir e reconhecer os seus pecados. Depois então você tomar a decisão de abandonar, de parar. Terceiro, então aí você busca Deus, aí você vai se encontrar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar a Deus com humildade, não como os fariseus. Eu mereço, eu sou digno, eu determino, eu reivindico, eu não aceito, porque eu dou dízimo, porque eu oro toda hora, porque eu jejuo, estou até seco, e ficar contando vantagem e vangloriando, como se estivesse cobrando Deus, como se Deus devesse. Este não vai receber nada, mas o publicano que se humilha, vai embora abençoado, justificado por Deus. Vamos buscar a Deus com humildade. Aleluia. Daniel capítulo 9, versículo 3: em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Olha só, Daniel, esta é a forma que eles se humilhavam naquela época. A gente até pode pensar que isso é meio artístico, né? Mas era no Oriente Médio, a cultura é mais externa, no Ocidente é mais interna as expressões de nossas emoções e sentimentos. Então, para eles se humilharem, para mostrar a humilhação que eles estavam sentindo, eles se vestiam de pano de saco grosseiro, de cinza na cabeça, sentavam no lixo, boca no pó, essas coisas todas, rapava a barba, deixava careca a cabeça, enfim, sinal de tristeza, de humilhação, de lamento. Daniel, em sinal de tristeza, de humilhação, ele vai se humilhar, vestindo roupa feita de pano grosseiro, vai sentar sobre cinzas e vai deixar de comer, ou seja, vai jejuar. Ele se humilha, ele jejua, ele ora com fervor a Deus, se identificando com o seu povo. Em vez dele ficar, esse povo não quer aceitar Jesus, esse povo não quer orar, esse povo está morto, em vez dele ficar só apontando, ele se identifica com o povo, confessando os pecados do povo como se fosse dele. Porque Daniel era um grande homem de Deus, mas ele confessa os pecados do povo como se fosse dele, mas não era dele. Mas isso é humildade, louvado seja Deus. Isso é se identificar com o seu povo, é interceder pelo seu povo, é ser sacerdote do seu povo, se colocando no lugar do seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. E vai fazer pedidos e súplicas, buscar a Deus com humildade, com jejum, com oração, com arrependimento, com decisão de abandonar pecado. Essas são as maneiras, essas são as formas, as condições de se buscar a Deus. Buscar a Deus deve ser nossa prioridade. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Abra aí sua Bíblia. Nós buscamos a Deus através do culto, nós buscamos a Deus com humildade, nós buscamos a Deus com jejum e oração, com arrependimento. Louvado seja Deus. E nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33. Portanto,
Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Temos que buscar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que posses, propriedades, imóveis e riquezas, mais do que emprego, mais do que cura, mais do que libertação, mais do que prosperidade, mais do que tudo. Temos que buscar a Deus acima das nossas necessidades. Deus é mais importante do que só a necessidade de comer, de investir, de morar. Deus é mais importante do que só a necessidade de alegria e felicidade. Deus é mais importante do que a necessidade do seu casamento e da sua família. Deus tem o primeiro lugar, a primazia. E Deus não aceita segundo lugar. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, a sua vontade. E as outras coisas está na categoria de secundária. A única coisa que está em primeiro lugar é Deus, o seu reino, a sua palavra. O alimento, a roupa, a casa, o emprego, a cura, a saúde, essas coisas é secundário, ele está dizendo. Vem em segundo plano. Ele vai acrescentar, ele vai conceder, ele vai dar. Agora ele diz: quem está buscando isso desesperadamente, em primeiro lugar, são os ímpios. E a igreja do dia de hoje está aparecendo os ímpios. A igreja de hoje está buscando em primeiro lugar suprir suas necessidades básicas. A igreja de hoje está procurando só a bênção e a vitória, o que comer, o que vestir, onde morar, com quem casar, onde trabalhar. A igreja de hoje está que nem os ímpios. Jesus disse: eu não quero que vocês sejam ociosos que nem os ímpios, que se preocupam demais com essas coisas, se desesperam por essas coisas, e parece que só existe essa necessidade material. Mas não quero que vocês sejam assim, porque vocês têm um Pai Celestial que cuida de vocês. Busquem em primeiro lugar a mim, minha presença, minha glória, meu reino. Essas coisas eu vou dar para vocês, porque vocês são meus filhos. Eu dou para as flores o que vestir, para os passarinhos o que comer. Vocês valem muito mais do que a vida animal e a vida vegetal. Aleluia. E é claro que as campanhas são reflexos de uma igreja que parece com os ímpios. Mas a igreja verdadeira está buscando em primeiro lugar a Deus, a presença, a glória, o poder de Deus, e está buscando fazer a vontade, obedecer a doutrina, e conhecer a Deus, e ter intimidade com Deus. E é esta igreja que busca a Deus em primeiro lugar, está experimentando o cuidado especial de Deus, quando Ele entra com providência e acrescenta tudo que nós precisamos para viver aqui. Aleluia, grande Deus. 2 Crônicas capítulo 19 versículo 3: mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes ídolos dos pais e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 19 versículo 3: mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes ídolos do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Aqui o rei, eu esqueci o nome do rei, mas este rei, ele derrubou todos os postes dos ídolos, todos aqueles monumentos, tem até hoje nas cidades aí, todos os monumentos construídos, todos aqueles postes levantados em homenagem a falsos deuses, a falsos ídolos, ele mandou: pode derrubar a cidade aqui, o país agora é nosso, é do Senhor, pode, eu estou mandando derrubar tudo, todos esses monumentos idólatras aí, pode passar a máquina do trator, pode derrubar tudo, porque o rei se propôs fazer uma reforma, fazer um conserto. E depois então de mandar derrubar os postes ídolos, os altares pagãos, ele procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, ao ponto de fazer consertar primeiro o altar, consertar a primeira vida, fazer uma reforma na igreja, no país, na cidade.
e assim será uma prova, um sinal de que a pessoa está procurando a Deus com todo